Olá, boa noite a todos. Hoje é a nossa palestra, a nossa meditação número 114, no dia 28 de setembro de 2022. O nosso tema semanal é sobre um novo você. Como vocês sabem, esses temas surgem intuitivamente do nada, antes da palestra, né? Então a gente também, sem pensar no assunto, que é um processo muito interessante. Se você faz uma palestra programada, pensada cognitivamente, intelectualmente, você fica preso dentro de um padrão, né? Enquanto que você bloqueia o seu lado mental, então a palestra ela flui intuitivamente, como uma canalização. Então, realmente as coisas vão surgindo e você vai manifestando, certo? Então, o subtítulo é O Impulso Implícito da Alma para o Natural Despertar Espiritual e a Expansão da Consciência. Existe um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto, né? Mas isso aí não é uma coisa verdadeira, isso é mais uma idiosincrasia cultural do que uma realidade. Todo ser humano, ele traz em si, de forma interna, implícita, um despertar, uma busca evolutiva, né? Essa busca evolutiva, ela fica muito visível na questão financeira, de carreira profissional, que as pessoas estão sempre buscando um novo patamar mais elevado, né? E isso é válido, eu diria, até uma certa fase da vida, os primeiros 30 anos, por aí. Mas a partir daí que a pessoa já conseguiu estabilizar de certa forma e vivenciar o lado da matéria, do dinheiro, da posição, da hierarquia, da satisfação do ego, né? Porque essa primeira fase, normalmente, da maioria das pessoas, ela está voltada mais para as questões do ego, que precisa ser reconhecido, etc., como um fator primordial de motivação, né? Isso fica muito claro na pirâmide das motivações do Abraham Maslow, que foi um psicólogo norte-americano. Então, mas existe também essa busca interna pela prosperidade espiritual. E isso ocorre já a partir de uma certa idade, normalmente, né? Apesar que já existem crianças que já vêm com esse vetor evolutivo bem acentuado. E cada vez mais nós testemunharemos esse movimento de busca espiritual. É muito interessante a gente observar que a nossa geração, ou os últimos séculos, os últimos 100 anos, aconteceu um evento de transformação tecnológica como não ocorreu na história da humanidade oficial nos últimos 10 mil anos. Então, o
a gente aceita isso, né? A internet, os aplicativos e as redes sociais e toda a evolução tecnológica de forma natural. Mas são poucas as pessoas que param para refletir o que é que houve nos últimos 100 anos que proporcionou essa transformação. Vamos falar da parte tecnológica, não vamos falar de evolução humana, porque tem havido muita involução, que tem levado a humanidade a cada vez mais afundar no pântano do materialismo, que no livro Apocalipse é chamado de a besta. E o número da besta é o 666, 666. O simbolismo do 666, que é o número 6, no número 6 nós temos o 0 por baixo e o 1 por cima, né? O 1 representa a matéria manifestada, o materialismo, e o 0 representa o espírito. Então, no caso do 6, significa que a matéria está sobre o espírito. O espírito, em outras palavras, está sobre o domínio da matéria. E 666, 3 vezes, significa uma propagação do materialismo, que é isso que a gente está vivenciando hoje, né? Então, por que então, nesses últimos 100 anos, nessa virada de século, da era de peixes para a era de aquários, o que aconteceu? Poucas pessoas refletem sobre isso também e compreendem. Vamos fazer uma analogia para que a gente consiga compreender. Imagina que o ser humano seja um robô biológico. Um robô como um computador, né? Uma inteligência, não uma inteligência artificial, mas uma inteligência orgânica, biológica, divina, natural, não artificial. Então esse computador, esse robô biológico, ele periodicamente iria recebendo atualizações, né? Os downloads no seu software, e ele ia se atualizando, como a gente atualiza automaticamente os nossos programas, os softwares, o WhatsApp, etc. No caso do robô biológico humano, quem produz as atualizações é a irradiação das estrelas. Como você sabe, existe no céu, a cada 2000 anos, uma matriz vibracional causada por uma configuração de estrelas. Então nós estamos entrando na era de Aquários, de 2000 até o ano 4000. Antes tivemos a era de Áries e depois, anteriormente, Touro, e assim sucessivamente. Então, essa geometria sagrada cósmica e estelar é que produz o download de uma nova consciência, de forma semelhante ao que acontece com a tecnologia. Então, esse mundo, esse download cósmico dos campos magnéticos gerado pelas estrelas afeta a nossa parte mental. E a parte que vamos dizer assim, como se fosse o programa interno de cada ser humano. Então, a parte mental é atualizada por um novo download que afeta a parte neurológica cerebral, e a partir daí é captado pela antena em cada célula, que a gente chama de DNA. Então é esse streaming cósmico que faz com que a humanidade, de uma forma coletiva, vá evoluindo. E então, de uma forma muito simplificada, né, embora verdadeira, é isso que ocorreu, está ocorrendo, porque nós entramos
começamos a receber as vibrações do campo magnético de Aquários a partir da década de 1960. É um processo de transição, né? Então você vê que a partir de 1960 que começou o movimento hippie, o destoque, toda uma mudança de comportamento e de perfil que vai afetando principalmente os jovens, porque o jovem ele tem uma capacidade de transformação e de percepção, de sensibilidade muito maior do que uma pessoa já adulta que está prisioneira nos seus sistemas de crenças, religiosos, etc. Então, esse movimento ele foi estudado muito profundamente pela teosofia da Madame Blavatsky, né? No livro a chamada Doutrina Secreta, há 100 anos atrás, quando ela fala do processo evolutivo das raças raízes, né? E cada raça raiz ela tem 7 sub-raças e assim vai um processo evolutivo da humanidade. Então, o que acontece? Esse processo interno, ele é sintetizado no nosso coração, no coração físico mesmo, não é uma metáfora. Porque o coração é ele que capta, como vocês sabem, o coração gera um campo eletromagnético em forma de um toroide, na realidade são 2 toroides, um que alimenta o cérebro da cabeça e outro que vai além do nosso corpo físico, envolvendo o campo áurico, a nossa alma. Então, o que acontece? E o coração tem neurônios, isso significa que o coração também é um cérebro, isso já foi comprovado cientificamente, né? Os antigos tibetanos já sabiam disso, né? Tanto é que a cabeça na medicina tibetana é no coração, o cérebro, aliás, não é na cabeça. Bom, então é importante a gente parar e meditar e refletir para ter uma compreensão mais elevada, né? Todos nós sabemos que nós vamos desencarnar, vamos fazer a nossa transição, passagem, morrer, o nome que quiser chamar, né? Então, essa transição é um fato, é uma lei da natureza, uma condição natural. Então, é importante a pessoa visualizar o seu desencarne, né? De tal maneira que você consiga colocar a perspectiva correta da sua vida, né? Porque as pessoas, e são milhões e bilhões de pessoas, que estão vivendo uma ilusão, né? Uma ilusão causada pelos véus do materialismo, né? A gente vê na mídia as pessoas fazendo falcatruas e tanta coisa, né? Para nada, né? Porque aquilo tudo vai gerar só problemas de todos os tipos de espécie. Então, você colocando essa perspectiva da sua finitude física, não da alma, a alma continua, volta algumas vezes ainda, né? Você consegue elevar a sua perspectiva para um patamar mais elevado, né? E esse chamado da alma, vamos dizer assim, é um processo natural que se origina nas estrelas, né, como nós já comentamos. Então, quando você coloca essa perspectiva mais ampla, você começa a reorganizar a sua vida cotidiana, o seu trabalho, as suas relações,
de tal maneira que começa a ter mais tempo para você. Sair do estresse, né, que é coisas do ego, normalmente, sair da ansiedade, sair da depressão, do vazio existencial, né, que tem, inclusive, gerado uma quantidade absurda de suicídios em todos os países, e também aqui no Brasil, e muito entre os jovens, né? Como existe um tabu com relação a essa questão do suicídio, os dados estatísticos não são divulgados, né? Mas já existe uma sinalização de uma preocupação pelos profissionais da área médica e da psicologia com relação à quantidade absurda de tentativas de suicídio entre crianças, né, menores de idade. Por que isso tanto? Porque existe um contrapeso, né? Enquanto existe uma força implícita, interna, na direção da elevação espiritual, do despertar espiritual, existe uma outra força externa que vem da sociedade, muitas vezes da família, pela força do materialismo, da concorrência, da competição, dessas coisas. Então, e essa força externa, explícita, ela é muito poderosa porque ela afeta uma comunidade, a coletividade como um todo. Enquanto que essa pressão interna, implícita, do busca espiritual é uma coisa individual, né? Eu lembro muito bem do meu caso, quando eu comecei a fazer a transição desse mundo do externo para o interno, né? Você sofre pressões, acha que está enlouquecendo, é um processo muito traumático, eu diria, né? Então é por isso que muitas vezes é importante que a pessoa tenha certo apoio, né, de pessoas que já passaram por essas experiências para ajudar no processo, né? Então, embora o processo seja um processo individual, exclusivo, interno, né? Mas muitas vezes ela vai além da capacidade de entendimento, né, das pessoas, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, né, em 1987 eu tive uma experiência de saída do corpo, né? Uma projeção astral, que é uma coisa normal, banal. Mas eu desconhecia completamente, então eu achei na época que eu tinha morrido, né? Então, eu tive muita ajuda, né? Eu agradeço até no livro que nós escrevemos sobre frequências de luz. Bom, então, o primeiro passo é esse, é tentar equilibrar, né, os seus vários aspectos da sua vida, a sua parte financeira, a parte familiar, a parte da alimentação mais saudável, que é de vibração mais alta, a parte do exercício físico, né, que além de produzir os hormônios saudáveis da felicidade, como dopamina, serotonina, endorfina, etc., ele também ajuda, evidentemente, na parte física, né, do movimento físico do corpo humano. Então, quando você começa, e o seu lado da sua busca espiritual, né? Então, quando você equilibra, de certa forma, esses vários eventos da sua vida normal, você começa naturalmente a receber intuições, né? E o que é a intuição? A intuição é um pensamento, é um insight que surge do nada. Ele vem com muita clareza mental, ele vem com uma dose de poder, você sente que ela vem com poderosa, e é uma coisa boa, né? Boa assim, não
só exclusivo, não só para você, mas boa para a humanidade, boa para as pessoas. Então, aprenda a honrar essa sua inteligência superior, né? Que ela se origina em você mesmo, né? No lado espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é o que se chama de perispírito no espiritismo, campo de energia humana, aura, campo áurico. Essa é a nossa alma, que são três corpos sincronizados. O duplo etérico, o corpo vital, corpo emocional astral e o corpo mental concreto, que é aquele do hemisfério esquerdo. Mas nós temos também o mental superior, intuitivo, também chamado de corpo causal. Então, este corpo causal, ele já está numa dimensão acima do plano astral, que seria a quinta dimensão no nível do eu superior. Então, a pessoa que desperta para o seu potencial interior, natural, ele gera uma capacidade vibracional muito maior. É por isso que as pessoas que despertam sua consciência acabam se transformando em terapeutas de muito poder, porque ele possui um nível vibracional, tanto em termos de frequência como em termos de potência energética, que consegue ajudar a harmonizar os corpos sutis dos seus clientes, pacientes, amigos, o nome que quiser chamar, certo? Então é muito importante isso, né? Que a gente fique atento, sem gerar nenhuma expectativa, né? Você procura escutar a voz do seu coração, né? É por isso que tem aquela do Pascal, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Isso é uma verdade, né? Porque o fluxo magnético que vem do eu superior, do seu eu espiritual, do seu eu interno, do seu eu divino, já no plano de unidade. Porque, veja, tanto a parte da terceira dimensão como da quarta dimensão são planos de dualidade, de livre-arbítrio, né? E quando você se conecta ao plano da verdade, que começa na quinta dimensão, então você recebe isso tudo com muito mais clareza. Só que você tem que pedir ajuda, né? É aquilo que Jesus mencionou de várias parábolas, né? Busqueis e achareis, pedireis e será respondido. E quando o discípulo está pronto, que somos nós mesmos, a nível do ego, o mestre aparece. O mestre é o eu superior, o eu interno, o eu crístico, o eu búdico, o eu divino, né? Então, quando você, no seu processo de busca espiritual, vai expandindo o seu conhecimento intelectual, porque é muito importante isso, né? O conhecimento intelectual, ele não é importante como um fator de despertar espiritual, mas ele ajuda você a abrir, expandir o seu envelope mental. E aí essa expansão do envelope mental, intelectual, permite, por exemplo, você compreender, aceitar, como exemplo, que existe a reencarnação. Porque é uma coisa muito interessante. Se você não acredita, esse é o problema das religiões fundamentalistas, né? Se você não acredita, você bloqueia a sua mente. Eu tive um período da minha vida, lá na década de final de 1980, que eu praticava fazer regressão de memórias de outras pessoas. E também fiz também. Então,
era a pessoa que acreditava na reencarnação, por exemplo, um espírita, ele passava do estado desta encarnação para a parte intrauterina, durante a gestação, e para uma vida passada com muita facilidade, porque ele já sabia que tinha vidas passadas, né? Enquanto que uma pessoa, por exemplo, um católico evangélico fundamentalista, né, que nem acredita, ele nem aceita fazer uma regressão. E quando ele aceita, por qualquer razão, ele acaba bloqueando, porque o seu envelope é demais para a parte mental dele, então ele bloqueia, né? Então é este o significado da parábola de Jesus quando o discípulo está pronto. Porque quando você faz a sua busca espiritual, começando pelo conhecimento intelectual, então você começa naturalmente, né, a ver um fluxo da energia Kundalini que sobe, que está enroscada no cóccix, na 3 voltas e meia, de acordo com o hinduísmo. E esses 3 voltas e meia é uma simbologia, não é que ela está enrolada 3 voltas e meia. Ela está esperando completar o ciclo, que são de 7, né? Os nossos 7 chakras, 7 glândulas endócrinas. Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência, a Kundalini naturalmente vai subindo, né? É por isso que no mundo oriental tem o Tantra, tem Tantra Yoga, Kundalini Yoga, a Gnosis, né? Onde existem várias práticas, tem que ser feita com um mestre, não pode ser em fim de semana, para despertar a Kundalini, né? O que eu recomendo é harmonize os seus chakras, faça a expansão da sua consciência, que ela vai fluir naturalmente sem nenhum efeito colateral, porque tem riscos grandes de despertar Kundalini em seminário de final de semana, uma coisa tenebrosa, pode ser. Então, quando a gente está nesse processo da busca, você começa a receber insights, né? Lembranças de vidas passadas, surgem pensamentos novos, e vai num processo, não gera expectativa, e vá se purificando sobre todos os aspectos. Aspecto da alimentação, de palavras, de pensamentos, de emoções, que isso vai elevando a sua vibração, né? Porque é tudo uma questão vibracional. E aí você vai entrando na sintonia cósmica irradiada pelas estrelas, no caso da constelação de Aquários e da constelação das Pleiades, e funciona como um streaming. Essa analogia que nós estamos fazendo, a gente conhece o Netflix, tá, dos vídeos, conhece o Spotify de música. Então, é uma nuvem, né, informacional que vai transmitindo para os robozinhos aqui embaixo, né, os smartphones, etc., informações, e à medida que você vai sintonizando, você tem o poder de parar e continuar depois. É a mesma coisa, existe um streaming cósmico, um streaming divino, também vibracional, né, que você vai acessando. Cada um no seu nível de compreensão, no seu nível vibracional, e não pode comparar uma pessoa com outra, porque cada pessoa é uma síntese de centenas de encarnações passadas, né? Mas o importante, um parâmetro adequado, é você se comparar com você mesmo, por exemplo, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, como é que você está hoje, comparado com 5 anos atrás, por exemplo, né? Então você fala, estou evoluindo, é isso que importa, né? Porque
nem todas as pessoas conseguem despertar consciência nesta encarnação, né? Muitas não conseguem, mas volta rapidinho, né? Nós estamos num processo acelerado de reencarnações, né? Porque existe todo um processo de transição planetária, então vai acontecer naturalmente esse processo do reencarne rápido, né? Então a gente volta no corpinho novo, um hardware novo, mais um software de um mestre, né? Já com muito mais sabedoria do que a normal, né? Muito bem. Então, esse tema é para reflexão, né? É um processo individual. A meditação MAP, que a gente tem feito já há mais de ano, né? Hoje é a número 114, ela ajuda muito nesse processo de despertar espiritual, de expandir a consciência. E a prova que nós realmente estamos em uma era especial do ponto de vista vibracional é a ajuda que nós estamos recebendo dos seres de luz, né? Existe cada dia mais um movimento de ufologia, né, de influência de naves espaciais não identificadas. Houve a liberação de muitas informações pela própria NASA, pela Marinha dos Estados Unidos, pelo Pentágono, quer dizer, existe um apoio, uma proteção principalmente das loucuras que os humanos têm feito, né? Nós temos um outro exemplo bastante prático, que são os círculos das plantações, né? Os crop circles, que é um trabalho feito pelos arcturianos. Eles em naves espaciais, provavelmente invisíveis, porque elas estão em outra dimensão, eles fazem uma manipulação da geometria sagrada. E eles projetam aquela matriz vibracional da geometria sagrada nos campos de trigo, etc., que geram aquelas figuras geométricas da geometria sagrada que eleva a vibração. Você vê que aqui a gente pode até fazer uma analogia com o que nós falamos no início. A geometria sagrada das constelações, das estrelas, ela afeta o campo magnético, aqui embaixo, e o campo magnético afeta o ser humano, a consciência humana, a vibração do local. E como nós sabemos, a região e o país que mais é visitado, que tem a maioria dos crop circles, é a Grã-Bretanha. E a razão para isto é muito simples. A Grã-Bretanha é dominada pela nobreza europeia, né, que é Anunnaki, né? São seres do planeta Nibiru, seres dominadores, colonizadores da guerra, do sangue, né? Você vê que se você estudar a história do Império Britânico é uma coisa tenebrosa, né? Agora, fica assim absurdo, né? A gente acabou de ter o desencarne da Rainha Elizabeth II, né? E aquelas milhões de pessoas chorando. É uma coisa que não dá nem para comentar, viu? Muito bem. Então, é dentro dessa proposta de ajuda espiritual que no MAP, né, que a gente recebeu, MAP significa Movimento Ascensional Planetário, ele é conduzido por seres de luz que conseguem vibrar na alta vibração dessa transição planetária da Era de Aquários, que são chamados seres de luz, né? Que têm trazido muito conhecimento, muita sabedoria,
com vários livros canalizados, várias terapias energéticas de harmonização dos chakras, etc. Né? E no nosso caso, eles trouxeram um presente, que é o MAP, Movimento Ascensional Planetário, onde é disponibilizado para qualquer pessoa fazer a invocação através de mantras que a gente usa na terapia de frequência de luz, que nós canalizamos dos pleiadianos em 2006. Né? Então, existe o trabalho dos pleiadianos, dos Cherokees. Os pleiadianos são seres da quinta dimensão, do nível do nosso eu superior. Eles são o principal contribuidores, né? Porque desde o início eles são os líderes, vamos chamar assim, uma linguagem humana, né? Desse processo. Tem a ajuda dos Cherokees, que são peles vermelhas, raça muito evoluída espiritualmente, que foi praticamente exterminada, né, pelos britânicos lá na América do Norte. E recentemente os sirianos, que são seres de uma dimensão ainda mais elevada, que fazem a proteção e a limpeza tanto do planeta Terra, da Mãe Gaia, que é um organismo vivo, como também das nossas memórias ancestrais. A forma de invocação dos pleiadianos é Aloha, como se fossem duas palavras, você vai falar 3 vezes, depois a gente vai fazer. Eles trabalham ajustando as nossas frequências, harmonizando as nossas frequências, que nós somos um ser magnético, eletromagnético, né? Tanto a nível de cabeça, coração, chakras, tudo isso é campo magnético. Temos os Cherokees no plano astral, na 4ª dimensão, que fazem a limpeza emocional ou do corpo astral. E o mantra de invocação é Akita Mani Io. São 3 palavras, também repetida 3 vezes. Os sirianos, eles têm um papel muito importante. O mantra de invocação é Ia Yuma, 3 vezes. O que os sirianos fazem basicamente? Eles fazem a limpeza do nosso cerebelo. O cerebelo é uma parte de memória ancestral que fica na parte do cérebro reptiliano. De acordo com a medicina ocidental materialista, o cerebelo ele carrega as memórias sinestésicas de movimento físico, né? Mas ela também carrega as memórias, principalmente os traumas e os medos de vidas passadas. Vamos dar um exemplo prático para ficar claro. Imagina uma pessoa que tem trauma de barata, que é muito comum entre as mulheres, né? A barata é um ser inofensivo, pequeno, não é venenoso, foge do ser humano e ele desperta um pavor tremendo em muitas pessoas. Por que isso? Se a pessoa que tiver um trauma, uma fobia desse tipo, se fizer uma regressão de memória, facilmente vai lembrar de estar provavelmente aprisionada num porão, como as mulheres foram muito perseguidas pela igreja, né, a Inquisição, etc., e tinham baratas andando sobre o corpo dela, naquele estado de pavor, né? Então, essa informação fica gravada no cerebelo como um meio de proteção, né? Não é sacanagem do cosmos, não.
É como uma pessoa que morreu afogada, tem medo de água nesta encarnação, caiu do despenhadeiro, tem medo de altura, foi enterrada viva, tem medo de lugar fechado, e assim sucessivamente as fobias, que você facilmente identifica a causa fazendo regressão de memória, né? Então o que acontece? Existe uma quantidade razoável, principalmente no mundo que eu vivo, né, que estão numa busca espiritual, né? Estão meditando, praticando yoga, comida vegetariana, etc, etc, e não conseguem despertar. Por quê? Porque o despertar é simplesmente uma elevação vibracional. É como se você tivesse um raio do AM, que é uma frequência mais baixa, mais barulho, né? E você quer elevar a sua vibração para uma frequência modulada, ou para um estéreo que é mais alto ainda. Então você tem que se purificar. E se a pessoa, mesmo fazendo nesta encarnação todo esse aparato de purificação, mas se ela carregar traumas, medos primordiais, ela não consegue despertar. Porque a sua vibração do seu cérebro reptiliano está baixa. Então, o que os sirianos estão fazendo é essa limpeza, né? Removendo os traumas, removendo chips, né? Aqueles famosos chips implantes que tem bastante também, de tal maneira que ajuda as pessoas a elevar a sua vibração, né? Então, voltando ao MAP, né? É uma meditação que você vai invocar os seres de luz, quer dizer, está sendo respeitado o seu livre-arbítrio. É para ser feito antes de dormir, né? Você se prepara para dormir, faz as suas preces pessoais. A prece, qualquer prece que você acredita, ela tem essa capacidade também de elevar a vibração, né? A gente também recomenda a grande invocação, que é uma prece universal, foi canalizada pela Alice Bailey, da Teosofia. Você invoca os seres de luz, como nós mencionamos, que a gente vai fazer a demonstração daqui a pouco, e você coloca a sua intenção, né? Então, faça a sua reflexão e deixa fluir, né? O que você acha que é importante, que você precisa, que seja trabalhado, que seja purificado, transmutado, o nome que você quiser chamar, para ajudar no seu processo de evolução espiritual, certo? Muito bem, então vamos agora começar a nossa meditação. Vamos fechar os olhos, sentar ou deitar de uma forma confortável. Apenas escute a minha voz. Faça algumas respirações para acalmar a mente, inspirando lenta e profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho, de forma confortável, e solta, exala lentamente pela boca entreaberta. Para facilitar ainda, você pode colocar as mãos aqui no centro do seu peito. Inspirando, segurando e soltando. Vamos recitar a grande invocação. Você me acompanha mentalmente o baixinho. Do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz dessa terra.
do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz. E que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. Os sirianos. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção. E essa meditação é para ser feita todas as noites antes de dormir. E observe que ela vai fazendo um efeito progressivo, lentamente, como homeopatia, né? Em doses homeopáticas. Porque a ação é no campo áurico, né? Harmonização do campo áurico. E aí isso vai refletindo a nível mental, nível emocional, energético e físico. Então tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. E amanhã nós estaremos disponibilizando no canal do YouTube. Hoje, excepcionalmente, por razões pessoais, a gente fez essa transmissão mais cedo, às 8 horas, mas normalmente são às 21 horas. Gratidão. Namastê, namastê, namastê.